Ao longo da história, muitas pessoas enfrentaram momentos em que tudo parecia perdido. Houve silêncio. Houve espera. Houve noites longas e escuras. Em cada uma dessas jornadas, quando a força humana se esgotava, algo extraordinário acontecia. A fé permanecia. Mesmo quando o céu parecia de bronze e as respostas não vinham de imediato, Deus não se afastou. Ele estava lá, nos sussurros do vento, na persistência da esperança, no nascer do sol após a noite mais longa. Essas histórias, guardadas nas páginas da Bíblia, não são apenas relatos antigos. Elas atravessaram gerações e chegaram até nós porque falam diretamente à alma humana. Falam sobre nossas lutas, nossos medos, nossas dúvidas e, acima de tudo, sobre a nossa incrível capacidade de acreditar quando tudo ao redor nos diz para desistir. Elas nos lembram que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Outros já trilharam caminhos semelhantes, sentiram o peso da incerteza e, no fim, encontraram a mão de Deus estendida. Por isso, convido você a fazer uma pausa. Ouça com calma. Não precisa ter pressa, não precisa entender tudo de uma vez. Apenas permita que cada palavra encontre um lugar em seu coração. Deixe a história seguir o seu próprio ritmo, como um rio que corre para o mar. Vamos mergulhar juntos nessas narrativas de resiliência e descobrir a força que nasce no silêncio, a paz que floresce na espera e a luz que sempre, sempre vence a escuridão. Nossa primeira história nos leva a um tempo de grande desolação, onde um homem chamado Jó perdeu tudo o que tinha. Família, bens, saúde. Tudo foi tirado dele num piscar de olhos. Seus amigos vieram, mas em vez de conforto trouxeram acusações e julgamentos. Eles tentavam encontrar uma razão lógica para tanto sofrimento, uma falha, um pecado escondido. Mas Jó, em meio à sua dor avassaladora, mantinha sua integridade. Ele não entendia o porquê, mas sabia em quem acreditava. Jó clamou, questionou a Deus, expressou sua angústia com uma honestidade brutal. Suas noites eram insones, seu corpo doía e sua alma estava ferida. Ele sentia o silêncio de Deus de uma forma quase palpável. Era como gritar em um desfiladeiro e não ouvir eco algum. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, presos em um ciclo de perguntas sem respostas, onde a solidão parece ser nossa única companhia? Jó nos mostra que é permitido questionar, é permitido sentir dor. A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a persistência apesar delas. No auge do seu desespero, quando parecia que não havia mais saída, Deus finalmente respondeu. Mas não da forma que Jó ou seus amigos esperavam. Deus não deu a Jó uma lista de razões para o seu sofrimento. Em vez disso, ele revelou sua majestade, seu poder sobre a criação. Ele falou sobre as estrelas, sobre os oceanos, sobre a complexidade da vida. Deus estava mostrando a Jó que seus caminhos e seus pensamentos são muito mais altos e profundos do que a nossa compreensão limitada. A resposta não estava no porquê, mas no quem. Ao contemplar a grandeza de Deus, a perspectiva de Jó mudou. Seu sofrimento não diminuiu magicamente, mas sua confiança foi restaurada em um nível mais profundo. Ele declarou: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." No silêncio e na dor, Jó encontrou uma intimidade com Deus que ele nunca havia conhecido antes. E no final, Deus não apenas restaurou tudo o que Jó havia perdido, mas lhe deu o dobro. A história de Jó é um lembrete poderoso de que mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer de Deus está a caminho, trazendo restauração e um novo propósito. Agora, vamos viajar para outra paisagem, outro tempo. Imagine uma jovem chamada Esther, uma órfã judia vivendo no exílio em um império estrangeiro. Pela providência divina, ela se torna rainha da Pérsia, uma posição de poder e luxo, mas também de grande perigo. Longe de seu povo, escondendo sua identidade, ela poderia ter escolhido uma vida de conforto e segurança dentro dos muros do palácio. Mas o destino tinha outros planos. Um decreto terrível foi assinado. Todos os judeus do império seriam exterminados. O pânico se espalhou. O povo de Esther estava condenado. Foi então que seu primo, Mardoqueu,
lhe enviou uma mensagem que ecoa através dos séculos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Que peso sobre os ombros de uma jovem. Revelar sua identidade ao rei significava arriscar sua própria vida. Ficar em silêncio significava a morte de seu povo. Esther se viu diante de uma escolha impossível. O que ela fez? Ela não agiu por impulso. Ela pediu ao seu povo que jejuasse e orasse com ela por 3 dias. 3 dias de silêncio, de busca, de entrega. Nesses 3 dias, ela reuniu a coragem que não vinha dela mesma, mas de uma fonte superior. Ela entendeu que seu propósito era maior do que sua própria segurança. Aquele tempo de espera e oração não foi um tempo de inatividade, mas de preparação espiritual para a batalha que viria. Com o coração firme, Esther se apresentou diante do rei. Um ato que poderia ter custado sua cabeça. Mas, pela graça de Deus, ela encontrou favor. Ela usou sua sabedoria e coragem para expor o plano maligno do inimigo e, no fim, não apenas salvou seu povo da destruição, mas os elevou a uma posição de honra. A história de Esther nos ensina que Deus nos coloca em lugares específicos por razões específicas. Às vezes, o silêncio é necessário para ouvirmos o chamado. E a coragem para agir, muitas vezes, nasce na quietude da oração, nos lembrando que fomos criados para um momento como este. Vamos avançar no tempo e encontrar um profeta chamado Elias, um homem de fé ousada que desafiou sozinho centenas de profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele viu fogo descer do céu, viu a chuva voltar após anos de seca. Ele era um gigante da fé. Mas, logo após sua maior vitória, ele se viu fugindo para salvar sua vida, ameaçado pela rainha Jezabel. O mesmo homem que enfrentou um exército de inimigos agora estava sozinho, com medo e exausto no deserto. Ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu a morte. Já tive o bastante, Senhor, ele disse. O herói estava quebrado. A força tinha acabado. Ele se sentia um fracasso, completamente sozinho. Quantas vezes, depois de grandes conquistas ou de um período intenso de trabalho, nós também nos sentimos assim? Esgotados, desiludidos, pensando que não temos mais nada para oferecer. Elias nos mostra que até os mais fortes têm seus momentos de fraqueza. E o que Deus fez? Ele não o repreendeu. Ele não disse, levante-se, você é um profeta. Primeiro Deus enviou um anjo para lhe dar pão e água. Cuidou de sua necessidade física. Depois, permitiu que ele dormisse. Deus honrou o cansaço de Elias. Ele nos ensina que o descanso não é um luxo, mas uma necessidade. Cuidar do nosso corpo e da nossa mente é um ato espiritual. Após ser fortalecido, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Horeb, o monte de Deus. Lá, ele esperava uma grande manifestação, talvez um terremoto ou um fogo consumidor, como no passado. Mas Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Depois de toda a agitação, veio uma voz mansa e suave, um sussurro. E nesse sussurro, Deus falou ao coração de Elias, renovou sua missão e mostrou que ele não estava sozinho. A história de Elias nos ensina que Deus muitas vezes não fala nos grandes espetáculos, mas na quietude. Quando nos sentimos esgotados e sozinhos, é preciso parar, descansar e ouvir o sussurro gentil que nos lembra do nosso propósito e da sua presença constante. Nossa jornada pelas histórias de fé e silêncio não estaria completa sem olharmos para a figura de José. Um jovem sonhador, o filho favorito de seu pai, que de repente teve sua vida virada de cabeça para baixo por causa da inveja de seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira, o Egito. Seus sonhos de grandeza pareciam ter se transformado em um pesadelo sem fim. No entanto, mesmo como escravo, José se destacou por sua integridade e competência, e Deus estava com ele. Quando as coisas pareciam melhorar, ele foi injustamente acusado e jogado em uma prisão. Poço, escravidão, prisão. Cada etapa parecia um passo para mais fundo na escuridão. Anos se passaram no silêncio daquela cela. Anos de espera, de sonhos esquecidos, de perguntas sem respostas. O que José fez? Ele poderia ter se tornado amargo, revoltado, cínico, mas em vez disso, ele continuou a servir,
a usar seus dons, mesmo no lugar mais improvável. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, mantendo sua fé viva no meio da desesperança. E então, no tempo perfeito de Deus, a porta da prisão se abriu. O faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, e o copeiro finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão. José foi levado perante o homem mais poderoso do mundo, e com a sabedoria que vinha de Deus, interpretou o sonho e apresentou um plano que salvaria o Egito e o mundo conhecido da fome. Da prisão, ele foi elevado a governador de todo o Egito, o segundo no comando. Anos mais tarde, quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida, sem reconhecê-lo, José teve a chance de se vingar. Mas ele não o fez. Após testá-los e ver a mudança em seus corações, ele se revelou em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. E ele disse as palavras que resumem sua jornada. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A longa espera no silêncio da prisão não foi em vão. Deus estava tecendo um plano muito maior. A história de José nos ensina que Deus é mestre em transformar nossas piores circunstâncias em nosso maior testemunho. A espera nunca é tempo perdido quando confiamos no propósito soberano de Deus. Essas histórias de Jó, Esther, Elias e José são faróis de esperança. Elas nos mostram que os períodos de silêncio, de espera e de aparente abandono são, muitas vezes, o solo fértil, onde Deus planta as sementes da nossa maior força, do nosso propósito mais profundo e do nosso testemunho mais poderoso. A fé não nos isenta das dificuldades, mas nos sustenta através delas. Talvez você esteja hoje em seu próprio deserto, em sua própria prisão, ou enfrentando uma escolha que parece impossível. Talvez o silêncio de Deus seja ensurdecedor. Lembre-se dessas histórias. Lembre-se de que a noite não dura para sempre. A força que você precisa talvez não venha de um grande barulho, mas de um sussurro suave que te convida a descansar e confiar. O propósito para o qual você foi criado pode ser revelado justamente neste momento de crise. E o mal que tentaram contra você, Deus pode e vai usar para o bem. Continue ouvindo. Continue esperando. Continue acreditando. A sua história ainda está sendo escrita, e o autor dela é fiel para completá-la. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se estas histórias tocaram seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise de uma palavra de esperança. Inscreva-se no canal para mais narrativas de fé e resiliência. Que a paz que excede todo entendimento preencha seu coração. Até a próxima.